Existe um momento curioso na análise. Justamente quando algo importante começa a aparecer, o discurso muda de direção. O analisando às vezes chega atrasado, diz que não sabe o que falar durante aquela sessão, ou ele passa a falar longamente de coisas pouco importantes da semana. A sessão continua, mas o ponto importante ele sai do centro da fala. E foi observando esse tipo de situação que o Freud vai formular um dos operadores fundamentais da técnica psicanalítica, a resistência. Freud trabalha esse operador especialmente em dois textos decisivos, onde ele vai falar sobre a técnica. Um deles é a Dinâmica da Transferência, um texto de 1912, e o outro texto é o Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. Aqui nesses dois textos, ele mostra que o caminho da análise não é simplesmente lembrar o passado, mas é acompanhar aquilo que impede que certas ligações se tornem conscientes. Quem procura uma análise, geralmente vai chegar porque algo em sua vida se tornou difícil de sustentar. Um sofrimento que aparece, ou uma repetição que se impõe, e a pessoa tenta compreender por que certas situações continuam acontecendo, continuam se repetindo na vida dela. Mas, ao mesmo tempo que existe essa tentativa de entender, essa tentativa de elaborar, também existem certas forças que procuram manter certos conflitos fora do campo da consciência. E é nesse ponto que o Freud vai situar a resistência. A resistência, ela não aparece apenas como oposição consciente na sessão de análise. Na maior parte das vezes, ela aparece de uma maneira indireta, na forma, principalmente, como o discurso se organiza durante a sessão. Certos temas, às vezes, surgem e desaparecem rapidamente. Algumas lembranças aparecem apenas de passagem. Uma situação potencialmente que é significativa para a pessoa, ela é mencionada e logo ela é deixada de lado. Para o analista, reconhecer isso muda a escuta da sessão. O ponto importante, ele deixa de ser apenas o conteúdo de relato e ele passa a ser também o momento em que a fala se desvia. Um exemplo, uma analisanda começa a falar sobre o ambiente de trabalho. Ela comenta que a equipe está passando por mudanças, menciona rapidamente que uma colega foi promovida para uma posição que ela esperava ocupar, e logo depois ela acrescenta quase de forma apressada que isso não teve importância. E ela passa a falar de um outro assunto. Então, se escutamos apenas o conteúdo da frase, parece apenas uma mudança do tema. Mas se escutamos a sessão como um encadeamento, algo vai chamar a nossa atenção. O ponto que poderia abrir, por exemplo, para uma pergunta sobre reconhecimento, sobre rivalidade ou sobre frustração, ela aparece e desaparece rapidamente. E esse tipo de deslocamento é um dos modos mais frequentes de manifestação da resistência. A sessão, ela segue normalmente, né? O analisando, ele continua ali falando. No entanto, o que poderia produzir uma elaboração mais profunda fica fora de foco. O Freud ele percebeu também que nesses momentos o trabalho analítico não consiste em pressionar o sujeito para voltar a falar daquele ponto que ele tinha abandonado. Quando o analista começa a insistir de forma direta, o efeito costuma ser o aumento da própria resistência. A pessoa, às vezes, ela pode se sentir pressionada, ou se sentir julgada, ou ela vai montar ali uma forma de racionalização, e o discurso, ele tende a se fechar ainda mais. Por isso que Freud propõe uma outra atitude técnica. Em vez de conduzir a sessão apenas pelo que o analisando conta, o analista ele precisa observar também a forma como o discurso se move. Mudanças bruscas de assuntos, esquecimentos, interrupções ou os desvios podem indicar que a análise
ela se aproximou de um ponto sensível da experiência daquele sujeito. Um outro exemplo, um analisando às vezes procura análise porque se sente constantemente esgotado. Ele vai descrever a rotina do seu trabalho, as responsabilidades e a sensação de cansaço permanente. Em determinado momento, ele menciona rapidamente que discutiu com a parceira na noite anterior. Logo depois, diz que isso não é o principal. E aí ele vai voltar a falar do excesso de tarefas, do excesso de trabalho. O conflito, ele aparece apenas por um instante e ele some novamente do centro da fala. Quando esse movimento se repete, o analista começa a perceber que a questão não está apenas no que o sujeito relata, mas também no que ele não consegue sustentar na sessão. A resistência, ela aparece porque as forças que mantêm o recalcamento continuam ativas no psiquismo. Por isso, ela não deve ser entendida apenas como um obstáculo ao tratamento. Ela também funciona como um indicador clínico. Muitas vezes é o que justamente quando a resistência aparece, é porque normalmente a análise se aproximou de algo que ainda não pode ser facilmente elaborado. A posição do analista aqui, nesse momento, torna-se decisiva. O analista não está ali para convencer o sujeito que ele está evitando determinado tema, e nem tampouco para corrigir a narrativa que o sujeito apresentou ali durante aquela sessão. O trabalho do analista, ele consiste em acompanhar com atenção como certos pontos da experiência surgem e desaparecem ao longo das sessões. Quando um tema aparece repetidamente e logo afasta do centro da fala, isso pode indicar que ali existe um conflito ainda não simbolizado. O Freud observou que aquilo que o sujeito não consegue recordar diretamente, muitas vezes vai retornar em outras formas. Pode aparecer no sintoma, por exemplo, nos sonhos, pode aparecer em atos, em repetições ou interrupções do próprio discurso durante a análise. A resistência, ela faz parte desse processo. Ela não ocorre ali fora da sessão de análise, ela ocorre dentro da própria situação analítica. Por isso que a presença da resistência não significa que o tratamento fracassou. Muitas vezes, ela significa exatamente o contrário. A análise chegou perto de um ponto que ainda precisa de tempo para ser elaborado. E nesse ponto aqui, que a técnica freudiana ela vai exigir do analista uma postura específica, uma postura que vai combinar tanto a paciência ali do analista como a sua precisão. A paciência para não antecipar interpretações, né, que muitos analistas acabam forçando ligações que o sujeito ainda não está preparado para sustentar naquele momento. E precisão para reconhecer que quando uma mudança na direção do discurso acontece, ela indica que algo importante entrou em jogo. E nesse sentido, a resistência não é apenas algo que impede o avanço da análise. Ela também vai mostrar onde o trabalho analítico precisa se concentrar. Aquilo que o sujeito evita ou que o sujeito desloca, muitas vezes aponta para conflitos que ainda continuam ativos em sua vida psíquica. Por isso, para o Freud, a análise avança não só pelo que o sujeito recorda, mas também pelo modo como evita certos pontos. Ela depende também da capacidade de reconhecer na própria sessão aquilo que desvia o discurso quando ele se aproxima de um ponto importante. Quando esse desvio se torna visível, a análise ganha uma nova profundidade. O sujeito ele começa a perceber que certos pontos da sua experiência não são apenas esquecidos, eles são evitados. E é justamente nesse reconhecimento que algo novo pode começar a acontecer na própria análise. Na clínica freudiana, a resistência não interrompe o trabalho, ela mostra exatamente onde o trabalho começa.